Então, o que é que são as funções, né? Como se funcionam? Então, as funções funcionam igual ao Excel, né? O Excel a gente tem lá função média, função ciclo condicional, tem função da moda, tem função de absoluto, né? Então, assim, a gente também tem essas funções dentro do Stark, que aqui a gente tem aqui, ó, o ABS, né? Que é para você transformar um valor em módulo, né? Então, ele vai ignorar o sinal. Então, tipo, aqui no Stark, a gente tem o, o lucro e o prejuízo. E a gente vê lá que o prejuízo ele é um valor negativo. Porém, a variável preju, né, aquele array do preju magic, ele sempre traz valor positivo, mesmo o prejuízo sendo negativo, porque ele é um valor absoluto. Ele ignora o sinal positivo. Então, esse ABS aqui é para você chegar e dizer assim, eu quero que o candle tenha no mínimo 100 pontos. Independente dele ser positivo ou negativo, né, o corpo do candle ser positivo ou negativo, eu posso pegar e escrever a expressão assim, ó, ABS, abre parêntese, e eu coloco assim, ó, o candle 1, né, fechamento do candle 1, menos abertura do candle 1, fecha parêntese, é maior que 100. Quando eu faço isso aqui, o candle tanto pode ser positivo ou negativo, a abertura pode estar embaixo ou em cima, tanto faz. Ele vai dar o valor positivo. Então, se o candle for positivo, o tamanho do corpo do candle for positivo, ou for 100 pontos, tanto ele sendo positivo ou negativo, ele vai dizer que é verdadeiro, certo? Então, o ABS, certo, é para ele transformar o valor absoluto, certo? O SEI aqui é para ele arredondar para cima. Então, se ele está dizendo lá, 5,8, ele vai arredondar para 6. Já o floor aqui, floor, é para ele arredondar para baixo, quer dizer, ele vai truncar. Se ele der 5,8, ele vai arredondar para 5, certo? O if é o mesmo se do Excel. Se ele fizer isso, se for verdadeiro, ele vai fazer 1. Se ele for falso, ele vai fazer 2. Entendeu? Então, é um condicional. Isso aqui eu vou explicar próximo slide aí. Max é a mesma coisa lá do máximo lá do Excel. E o min é a mesma coisa do mínimo. Então, ele vai pegar o maior valor, né, da expressão ou o menor valor da expressão, no caso do min, né? O RefP é algo que eu fiquei apaixonado quando o Marcos fez aqui no Stark, porque ele vai me dar a possibilidade de criar quantos preços de referência eu quiser. Eu posso chegar e dizer assim, eu quero o ID do candle utilizando a posição do topo X. Eu posso pegar e criar um preço de referência, certo? Eu posso utilizar essa função de referência para ele gerar o valor como se fosse um R, entendeu? Aí eu vou explicar. E o result dia, que é o resultado do dia do setup, né? E aí a gente é uma função que ele vai buscar o valor de um outro Magic, né? Do resultado do dia daquele Magic específico. E assim, quando você quiser saber qual é a informação que tem, como é que é, né? Como é que é montada a expressão dessa função, lá no Academy, né? Tem o Leia Mais do lado das expressões. Então, assim, vou abrir aqui o site aqui para vocês verem aqui, nas funções, você vê que aqui, tem o Leia Mais, certo? Do lado de cada um, certo? E quando você clica, você clicou aqui no Max, né? Aí ele vai jogar dentro dessa página aqui.
onde ele está dizendo que o max é a função mais dois valores, certo? Então, você não pode colocar um terceiro. Você está dizendo que é 2, né, valor 1 e valor 2, você não pode chegar a colocar vírgula valor 3. Aí eu vou agora explicar aqui como é que você faz para utilizar mais de um. Então, assim, um exemplo do Max aqui é assim, ó, a forma que ele ensina é o Max, abre parêntese, valor 1 e valor 2, certo? Para dois valores. Quer colocar mais de um? Você vai colocar o Max, valor 1, depois o Max de novo, valor 2, depois o Max, valor 3 e valor 4. Não sei se para vocês fica um pouco difícil de entender, mas assim, ó, eu estou dizendo assim, de trás para frente, né? Eu quero saber se esse valor, se a máxima desses dois valores, qual é, aí ele vai me retornar. Pronto, o valor máximo desses dois aqui é 5. Beleza. 5, isso aqui tudo, ele vai substituir por 5. Aí, beleza, 5 e a máxima do segundo, qual é maior? Aí ele vai dizer, pronto, a máxima do 2 é 6, beleza. Aí ele vai pegar e dizer que o valor de tudo isso aqui é 6. E aí depois ele vai comparar com o primeiro. Tem um outro detalhe também que vocês têm que entender. Quando vocês forem fazer isso aqui, você está vendo aqui que tem um max, 2 max, 3 max. Então você tem que utilizar, no final ele tem que terminar com 3 parênteses, certo? Para fechar todo. Porque se você chegar e colocar 3 max e só 2 parênteses, o Stark não vai ler essa expressão. Vai dizer que está incompleta, está aberto, e ele não vai executar a expressão porque faltou um parêntese. Então, sempre fica atento na quantidade de parênteses que tem para você fechar os mesmos parênteses, certo? Essa função do if aqui, não sei se vocês já trabalharam com Excel, né? Mas quem mexe com Excel sabe que uma das principais funções, né, que o pessoal, principalmente os iniciantes, usam é a função se, que é a condição. Se acontecer isso, ele vai fazer assim. Se ele não acontecer, ele vai fazer assado. Então, assim, a função do if, né, com dois i, tem que lembrar, é if com dois i. Não sei se você sabe, mas if em inglês é se, né? Então, quando você utiliza o if, você tem que colocar a condição. No caso, o Excel, ele utiliza o ponto e vírgula. No Stark, é vírgula, certo? Porque o ponto é para dizer se é decimal. Né? Sempre que você chegar nos parâmetros e colocar lá, eu quero o desvio da banda de 1,5, é 1,5, não é 1, vírgula. Se você colocar vírgula, o MetaTrader ele não aceita. Então, a vírgula é para definir o separador da função, dentro da função, certo? Lembre que assim, ó, função é o que tem o parêntese. Array é o que tem os colchetes. Função aceita vírgula quando a função tem mais de um parâmetro dentro. Os colchetes eles não aceitam nem vírgula, né, porque ele não tem parâmetro, e ele não aceita nem condicional e nem operador. Então, não adianta você dizer assim, eu quero o... Isso é importante, viu? Se você disser assim, eu quero o fechamento do R1 mais 1, ele não vai aceitar. Você vai ter que pegar e colocar no R11 a expressão R1 mais 1 e jogar o R11 dentro do colchete. Para ele, para o Stark, ele jogar o valor do R1, que está sendo somado lá, dentro do colchete do fechamento lá. Fechamento, colchete, né, C. Deixa eu colocar assim, não. O Stark, ele não aceita isso aqui, ó.
fechamento do R1 mais 1. Ele não aceita isso, certo? O que é que você tem que fazer? Você tem que colocar o R1 mais 1 dentro do R11 para eu puxar o valor do R11 para dentro dele. Entendeu? Porque se você chegar e colocar um operador dentro do colchete, ele dá erro, ele não aceita. Entendeu? Porque ele vai retornar aqui que o valor disso daqui, tipo, é 9 mais 1 é 10, é igual a 10. Então, esse resultado aqui, ele vai retornar isso aqui, ó, R10, ou C, né? C10, ele vai retornar isso aqui. Você tem que entender que o colchetes é um array de posição. E esse array ele não permite operador, né? Ele não permite nem condições de maior que, menor que, nada disso. Certo? Então, se você colocar algum operador dentro, ele vai dar erro. E não vai permitir, não vai abrir a posição. Então, assim, a função, certo? Você vai utilizar como separador a vírgula, certo? E aqui a gente tem um exemplo aqui embaixo, né? O if do pós-magic, se a posição de compra do magic, lembrando que quando a gente fala, tem a palavra magic dentro, ele considera o magic do mesmo setup, certo? Quando você coloca e substitui a palavra magic pelo um outro número, ele vai monitorar o magic que você colocou, o magic do número que você colocou, entendeu? Então, assim, aqui você tem função, a função do if, né? Se a posição do magic for igual a 0, ele vai utilizar o P mais 500, quer dizer, o preço atual da posição mais 500, certo? Se ele não tiver posicionado, né? Se ele tiver comprado mais de 0, né? Ele vai CP mais 150. Essa expressão aqui eu utilizo para o seguinte: quando eu tenho vamos dizer, eu chego aqui e dou o robô ele dá uma entrada. Nesse momento, ele está com a compra zerada. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar, abrir a posição e vai dizer assim, olha, no momento que ele abriu a posição, o meu Magic de compra estava zero. Então, o meu preço de entrada vai ser 500 pontos. Agora, quando eu já estou posicionado, se eu abrir uma nova posição aqui embaixo, o meu Magic de compra não vai ser mais zero. Qual vai ser a posição que ele vai pegar? O P menos mais 150. Então, ele não vai colocar mais o take profit dessa posição aqui, não vai ser 500 pontos, vai ser 150. Então, assim, eu estou colocando que essa condição aqui, que eu colocaria no caso no R11, seria o preço automático do take profit, onde ele, no momento que ele abre a primeira posição, ele vai colocar 500 pontos de TP e a partir da segunda em diante ele vai colocar 150 para o take profit de cada nova posição. Porque, assim, não sei se vocês viram, mas existem aqueles setups de alguns parceiros que eles fazem uma compra, certo? E joga o take profit. Se for contraposição, ele vai abrir outra compra, jogar outro take profit. Aí vai contra novamente, abre posição, coloca outro take profit. Aí aqui, no caso, ele vai fazendo um médio para trás e colocando as parciais para frente, a saída parcial, né, que são os take profits de cada nível individual para frente, né? Isso aqui seria a função disso daqui, só que eu estou colocando para que eu estou diferenciando as entradas. Então, eu tenho primeira posição, fazendo um preço médio para trás. A segunda aqui seria o quê? Se ele tiver zero, ele vai pegar 500 pontos. Aí, se não for, né, igual ao Excel também a gente pode fazer isso, a gente joga na condição falso para ele fazer um novo se. Então, assim, se ele não tiver posicionado, ele vai jogar 500 pontos.
Agora, se ele estiver já posicionado, eu vou olhar assim, olha, é a primeira posição, né? Ele está com um contrato agora, ele vai fazer com 150. Se ele estiver com mais de um contrato em diante, ele já usa 100 pontos da entrada. Então, posso pegar e colocar um se, um if, né, dentro do outro, para fazer várias posições, várias distâncias personalizadas, né? Então, eu posso começar com 500 pontos, cair para 400, depois 300, depois 100, entendeu? Então, assim, isso aqui abre uma infinidade de possibilidades, né? Pode ser utilizado tanto com take profit, quanto stop loss, quanto com condição, né? Tipo, se o indicador X estiver dando o valor Y, eu quero que ele faça isso. Mas se ele tiver com o valor Z, eu quero que ele olhe para outro indicador e se aquele outro indicador aí vai começar a fazer uma pirâmide, né? Fazer uma cascata de validações. Se for, né, se o indicador não der certo, eu posso olhar o outro. Se não der certo, eu posso olhar o outro. Lembrando que diferente do Max, né? Max, Min, ele vai olhar o quê? O if, ele olha primeiro se essa aqui é verdadeira. Se for, ele faz isso. Se não for, aí ele olha a segunda. Se não for, ele olha a terceira. Se não for, ele olha a quarta. Entendeu? Então, dessa forma aqui, é da esquerda para a direita. O Max é da direita para a esquerda. Entendeu? Só um complemento, né? Quanto mais complexo o seu modelo que vocês vão criar e funções que vão utilizar, né? Mais inteligente é seu robô em situações diferenciadas de mercado, né? Tem gente que faz isso dentro de um setup, né? Que é montar o grid position, e tem gente que prefere separar em diversos setups o monitoramento, um setup monitorando o outro, utilizando essas expressões, e exemplo, esse setup tem uma função, esse outro setup tem outra função. Se acontecer isso, esse ativa. Se acontecer aquilo, esse ativa. Então você consegue fazer uma gestão super inteligente aí, utilizando essas ferramentas de funções, né? Isso. É isso aí. Beleza. E o que eu fiquei apaixonado foi isso aqui. Foi a questão de você poder utilizar. Não sei se vocês viram que lá no Stark, ele tem aqui, tipo, olha, eu quero alguma dessas funções aqui, né? A única diferença é que eu não consigo otimizar, mas eu posso pegar e fazer isso aqui, ó. Tipo, eu quero o ID, o ID, né, do topo. Em vez de eu colocar o R1 aqui com o ID do topo 1, né, com deslocamento 0 e tal, eu posso pegar simplesmente e fazer um RFP 66 10, quer dizer, o 66, se você for lá no site da Code, aqui, eu vou mostrar aqui, se você vir aqui nesse RFP aqui, clicar aqui no Leia Mais, ele vai jogar você nessa página, que você clica aqui, ó, onde tem aqui, clique aqui para visualizar a planilha. Aí ele vai jogar aqui. Esta planilha aqui, ele está dizendo cada um daqueles preços de referência lá. Aí eu estou dizendo assim, olha, eu quero o ID do topo, ó, é o 66. Então, essa expressão aqui substitui o R1. Então, aquele R1 que eu coloquei lá com o ID do topo é simplesmente essa expressão. Então, eu posso chegar aqui e utilizar quantas expressões eu quiser. Tipo aqui, eu coloquei aqui, ó, R11 é o RFP 66, que é o ID do topo. Do topo, no caso, o 1 é o ID do topo. Então, o R1 vai ser o topo 1 e o R12 o topo 2. Certo? Nessa questão aqui, eu estou colocando para
para o R13, certo? Ser o buffer do IFR. Se você for olhar olha, na planilha lá, o 45 é o buffer do IFR. Deixa eu abrir lá para vocês verem. Aqui, ó, o IFR é o 45, certo? Quando eu venho aqui, coloco assim, ó, eu quero o preço de referência do IFR na posição do R11, que o R11 é o topo 1. E eu quero o 14, que seja o IFR do topo 2. Então, se eu tenho aqui, tipo, eu tenho o indicador IFR, certo? Então, assim, vamos dizer que eu tenho aqui um topo, né, um topo e um fundo. Então, aqui eu tenho o topo 1, topo 2. Se no IFR ele tiver algo assim, você vai chegar e olhar assim, ó, aqui você tem o topo 1 maior que o topo 2, quer dizer, esse topo aqui está subindo, certo? E o R13 e o R14 é exatamente o comparativo do IFR na posição do topo 1, certo? No caso, esse daqui, nesse ponto aqui, e o IFR no topo 2, que é esse ponto daqui. Se eu estou dizendo que o topo 1 é maior que o topo 2 e o R13, que é o IFR na posição do topo 1, ser menor que o R2, eu tenho uma divergência de IFR. Eu estou colocando aqui para vocês que eu posso utilizar uma função para gerar o R aqui, e eu utilizar outra função que utilize a mesma função dentro. Então, eu estou usando um RefP dentro de outro RefP. Nisso, a gente cria uma forma exponencial de possibilidades, entendeu? Você utilizar uma função dentro da outra, com condições diferentes, usando quantos preços de referência quiser. Vocês estão ilimitados em questão de preços de referência. Entendeu? Então, assim, o RefP, ele trabalha com o primeiro parâmetro dele sendo o identificador, que o identificador dele é exatamente o número, né, da função do preço de referência que você quer. Então, você vai buscar na planilha lá qual é o preço de referência que você quer. No caso, o 2 é o ID do candle. No caso, quando você vier aqui nos preços de referência, você tem 3 campos, que é o preço de referência que você quer, o ID dele e o deslocamento. Então, esses três parâmetros aqui é a função, é o valor da função que você tem aqui, ó. Identificador, que é o preço de referência que você quer, o ID e o deslocamento. Certo? Então, você tem todas essas informações que você pode pegar e gerar quantos RFP você quiser. Aqui eu coloquei o R11, deixa eu puxar aqui. Aqui eu coloquei o R11 aqui dentro. Porém, você pode chegar e colocar, como aqui é uma função, ele aceita que você pegue essa expressão aqui e jogue aqui dentro. Você vai ter um RefP dentro de outro RefP. Só que eu coloquei dessa forma para simplificar a visualização. Entendeu? Então, para não ficar muito embolado, você ter um RP aqui, um RefP aqui, outro RefP aqui, e aí você coloca outro RefP aqui dentro. Então, para não ficar muito bagunçado, eu coloquei dessa forma aqui para facilitar a visualização de vocês. Mas assim, vocês podem colocar um RefP dentro do outro. Entendeu?